O Corinthians vive um momento absolutamente conturbado, dentro e fora de campo. E neste instante, o foco se volta completamente à sua crise institucional. Augusto Melo não é mais, pelo menos por enquanto, o presidente do Sport Club Corinthians paulista. Ele foi afastado do cargo após uma votação histórica no Conselho Deliberativo do clube, que decidiu pelo início e aprovação do processo de impeachment do mandatário. A situação é grave e inédita em muitos aspectos e marca um novo capítulo turbulento na já longa trajetória política do clube. A votação realizada na noite de segunda-feira teve um resultado impactante: 176 votos a favor do impeachment contra apenas 57 votos contrários, além de uma abstenção. A diferença esmagadora demonstra que a base política de Augusto Melo foi praticamente desintegrada nos bastidores. O que se viu foi uma derrota não apenas administrativa, mas simbólica. Uma rejeição quase unânime do Conselho, que até então também já havia dado sinais de reprovação ao rechaçar as contas da atual gestão em 2024, outro marco negativo para qualquer dirigente de clube grande. Agora, com o processo de impeachment iniciado, quem decidirá de forma definitiva o destino de Augusto Melo será o associado do Corinthians. Sim, os mesmos sócios que o elegeram democraticamente e que agora terão o poder de ratificar ou reverter sua saída. O estopim para essa situação foi o indiciamento de Augusto Melo pela Polícia Civil de São Paulo, acusado de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Acusações extremamente graves que envolvem a condução do contrato de patrocínio com a empresa VaideBet logo no início de sua gestão. A Polícia Civil, após meses de investigação, considerou haver indícios suficientes para que ele fosse responsabilizado judicialmente, ainda que a decisão final dependa do Ministério Público e do Judiciário, já que a polícia apenas investiga e oferece suas conclusões sem julgar. Ainda assim, o impacto desse indiciamento foi devastador para a imagem de Augusto e gerou o clima político necessário para que o processo de impeachment ganhasse força e se concretizasse no Conselho Deliberativo. Vale lembrar que essa não foi a primeira crise vivida pelo presidente dentro do clube. Durante os poucos meses de gestão, acumulou diversas polêmicas, denúncias, pressões internas e externas. Além da questão da VaideBet, outros pedidos de impeachment foram protocolados anteriormente e sua condução financeira também passou a ser questionada, principalmente após as contas de 2024 serem rejeitadas pelo Conselho Fiscal. As críticas se multiplicaram: gestão temerária, falta de transparência, acúmulo de dívidas e contratações envoltas em nebulosidade. É importante destacar que Augusto Melo, apesar de toda essa crise, tem alguns méritos administrativos. Sua gestão conseguiu aumentar a arrecadação do clube, firmou acordos com patrocinadores relevantes e montou um time competitivo. Tudo isso em um momento de escassez financeira histórica. Também é verdade que, desde o início, Augusto enfrentou uma oposição ferrenha, algo esperado, após romper com o grupo político que comandava o Corinthians há 16 anos, o chamado Grupo Renovação e Transparência. Esse rompimento custou caro. Politicamente, o presidente passou a ser sistematicamente combatido por diversos setores do clube, que apesar de terem sido lenientes com erros grotescos de gestões anteriores, agora agem com dureza implacável. Essa dualidade entre os méritos administrativos e as acusações graves complica ainda mais o cenário. Se por um lado, Augusto Melo pode ter contribuído positivamente em alguns aspectos, por outro, os indícios de irregularidade são comprometedores e o colocam sob uma nuvem de desconfiança que dificilmente será dissipada, mesmo que seja inocentado. Futuramente, a própria condução da crise por parte de Augusto também não ajudou antes da votação do impeachment. Ele fez um pronunciamento que muitos interpretaram como uma renúncia ao dizer frases como "saio do Corinthians de cabeça", erguida, "deixo o dinheiro em caixa e mantenho salários em dia". Mas quando questionado, negou qualquer intenção de renunciar, alegando que lutaria até o fim para provar sua inocência e defender o clube. Foi uma comunicação confusa, mal planejada, que deu margem a múltiplas interpretações e, no fim, não
trouxe qualquer benefício político à sua situação. De toda forma, o impeachment ainda não está sacramentado. Agora é a vez dos associados tomarem a decisão final. Se confirmarem a decisão do Conselho Augusto Melo, será afastado definitivamente e se tornará inelegível, perdendo seus direitos políticos no clube, o que impactará a sua trajetória futura. Por outro lado, caso os associados decidam por sua permanência, ele poderá reassumir a presidência e concluir o seu mandato até 2026, embora sob enorme desgaste. No vácuo deixado por Augusto, quem assume interinamente é o primeiro vice-presidente Osmar Stabile, que já convocou entrevista coletiva junto com o segundo vice Armando Mendonça para esclarecer os próximos passos administrativos do clube. Por enquanto, a ideia é manter a estabilidade no departamento de futebol. Dorival Júnior segue como técnico Fabinho Soldado, como coordenador, e não haverá mudanças drásticas no elenco ou no comando técnico. A grande dúvida recai sobre a política financeira e estratégica para contratações diante da possível saída de jogadores importantes como Yuri Alberto Breno Bidon e Rodrigo Garro, além da urgência em reduzir a folha salarial e resolver pendências com fornecedores e empresários. Fato é que o clube, mais uma vez, se vê mergulhado numa crise que mistura política, justiça e futebol. E o torcedor, como sempre, segue sendo o pilar que sustenta tudo. Mesmo diante de escândalos, dívidas, má gestão e conflitos internos, a torcida permanece ao lado do clube. O nome Fiel nunca fez tanto sentido. São eles que acompanham, que lotam estádios, que compram camisas, que sustentam financeiramente e emocionalmente um clube que muitas vezes parece não retribuir com o devido cuidado. E essa crise atual, apesar de estar centrada em Augusto Melo, escancara problemas muito mais profundos históricos que envolvem outras gestões que também deveriam ter sido investigadas com o mesmo rigor. Afinal, por que figuras como André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Roberto de Andrade, que comandaram o clube em fases igualmente sombrias, nunca enfrentaram processos de impeachment, auditorias rigorosas ou qualquer tipo de responsabilização? Pelas dívidas deixadas, esse tipo de questionamento é inevitável e necessário. O Conselho Deliberativo, o CORE Conselho de Orientação e o Conselho Fiscal hoje são compostos majoritariamente por integrantes de oposição ao grupo de Augusto. São essas mesmas pessoas que estiveram próximas, ou ao menos coniventes, com gestões anteriores. Isso não significa que o Augusto não deva ser investigado ou responsabilizado caso seja culpado, mas revela uma clara assimetria de tratamento dentro do clube. O risco que o Corinthians corre agora não é apenas de perder seu presidente, mas de continuar refém de um sistema político que se repete, onde grupos se alternam no poder, mas com os mesmos vícios e interesses por trás. A ausência de uma via nova, limpa, transparente e realmente comprometida com o clube, e não com as próprias ambições, ainda é um dos principais desafios do Corinthians. E enquanto essa alternativa não surgir, o clube seguirá refém de jogos de poder, de alianças questionáveis, de contratos obscuros e, sobretudo, do distanciamento daquilo que deveria ser sua prioridade absoluta, o torcedor. No meio de toda essa ebulição política, o Corinthians ainda teve que entrar em campo. Em uma noite em que as atenções estavam divididas entre o Parque São Jorge e o gramado da Neoquímica Arena, o time enfrentou o Huracan pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com a vaga nos playoffs praticamente assegurada, restava cumprir o protocolo de confirmar a classificação. E foi exatamente isso que o Corinthians fez, venceu por 3-0 com certa tranquilidade em um jogo que simbolizou a tentativa do elenco de blindar o futebol do caos que domina os bastidores. Não foi uma atuação brilhante, mas foi sólida. A equipe, mesmo sem o apoio irrestrito da arquibancada, já mais fria e desconfiada, conseguiu construir o placar com naturalidade e mostrou que, ao menos dentro de campo, ainda há margem para a competitividade. Dorival Júnior, técnico experiente, tem sido peça fundamental nessa tentativa de estabilização. Desde que chegou ao clube, tem adotado um discurso de cautela, pedindo blindagem, foco nos treinamentos e principalmente respeito às limitações do elenco. O treinador sabe que a crise política pode implodir qualquer projeto técnico,
Por isso tem procurado manter o grupo coeso, isolando os jogadores das notícias que tomam conta dos noticiários e redes sociais. Nos bastidores do CT Joaquim Grava, há um esforço visível da comissão técnica para manter o foco exclusivamente no futebol. Reuniões, conversas individuais, atividades em grupo fora do campo. Tudo tem sido feito para impedir que a instabilidade externa invada o vestiário. Até agora com algum sucesso. A vitória sobre o Huracan garante o Corinthians nos playoffs, onde enfrentará uma das equipes que vieram da fase de grupos da Libertadores. O adversário ainda será definido por sorteio, mas o fato de continuar vivo na competição continental dá ao clube uma chance de respirar, de manter viva alguma ambição esportiva em meio ao vendaval. É claro que ninguém dentro do clube fala abertamente sobre a possibilidade de título. Seria um delírio num cenário tão conturbado? Mas permanecer em uma disputa internacional ajuda a manter o elenco motivado e os torcedores engajados. O Corinthians ainda tem Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil pela frente, o que exige foco total do departamento de futebol, independentemente do que aconteça nos bastidores. E no meio de tudo isso, o goleiro Hugo Souza acabou sendo uma das grandes notícias da semana. O arqueiro, que chegou sob olhares desconfiados e críticas por seu passado irregular no Flamengo, foi convocado para a Seleção Brasileira Olímpica. A notícia caiu como uma bomba positiva dentro do clube. Hugo tem sido um dos destaques do time, com atuações seguras e defesas importantes. Sua convocação representa não apenas um reconhecimento ao seu momento técnico, mas também uma espécie de redenção pessoal. A passagem conturbada pelo Flamengo, marcada por falhas e pressão, da torcida ficou para trás. Em Itaquera, Hugo encontrou um ambiente mais acolhedor e um clube disposto a apostar em sua reconstrução. A convocação também tem um impacto direto na imagem do Corinthians. Ter um atleta lembrado pela seleção, mesmo que olímpica, projeta o clube para o cenário nacional e reforça o discurso de que, apesar da crise, o trabalho no futebol segue sendo feito com seriedade. Claro que existe uma dose de ironia nisso. Um clube cuja presidência foi afastada por suspeitas de corrupção celebra a convocação de um atleta como símbolo de profissionalismo. Mas o futebol é, por natureza, cheio dessas contradições e o torcedor, muitas vezes machucado, ainda encontra nesses momentos razões para acreditar. Ainda assim, não dá para ignorar os efeitos da crise na rotina do elenco. Jogadores e membros da comissão técnica convivem com atrasos de pagamentos a fornecedores, com incertezas sobre o planejamento de contratações e com uma direção interina que, por mais bem-intencionada que seja, carece de estabilidade para tomar decisões de longo prazo. O mercado de transferências está se aproximando e a pressão por vender jogadores será inevitável. Nomes como Rodrigo Garro, Yuri Alberto Breno Bidon e Wesley já são especulados no futebol europeu, asiático e até árabe. Vender neste momento é quase uma necessidade de sobrevivência, mas vender sem reposição pode comprometer o rendimento esportivo. É esse o dilema do Corinthians atual: equilibrar as finanças sem desmontar o time que ainda tenta brigar por alguma coisa. Internamente, Dorival já foi avisado de que precisará lidar com saídas importantes. A comissão técnica entende que o clube terá que fazer caixa e por isso já estuda alternativas dentro do próprio elenco, como a utilização de garotos da base e mudanças táticas que possam compensar as possíveis perdas. É um cenário difícil, mas não inédito para Dorival, que já viveu crises semelhantes em clubes como São Paulo, Flamengo e Santos. Sua experiência pode ser decisiva para manter o Corinthians competitivo, mesmo diante de um ambiente institucional que desmorona pouco a pouco. No fim das contas, a sensação é de que o futebol virou uma espécie de resistência silenciosa no clube. Enquanto conselheiros brigam, presidentes caem e dirigentes se enfrentam nos bastidores, o elenco tenta jogar. O Corinthians, que entrou em campo contra o Huracan, é o reflexo de um clube que, mesmo quebrado, ainda quer competir. Mesmo ferido, ainda quer vencer. E isso no futebol às vezes é suficiente para seguir respirando. Antes de prosseguirmos,
Te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Um rumor que tem agitado as redes sociais e torcedores promete mexer com o mercado da bola. Lucas Paquetá, meio-campista brilhante e de técnica refinada, estaria muito próximo de acertar com o Corinthians. A notícia, ainda não oficializada pelos clubes, já causa uma verdadeira explosão na internet, com torcedores e especialistas discutindo os possíveis impactos dessa contratação para o Timão e para o cenário nacional. Paquetá, que recentemente tem vivido altos e baixos em sua carreira, é visto por muitos como um jogador de talento incomparável, capaz de mudar o ritmo de qualquer jogo com sua visão e qualidade no passe. Após passagens por grandes clubes europeus, o jogador que também já brilhou na seleção brasileira pode estar de volta ao futebol brasileiro, dessa vez para vestir a camisa do Corinthians, um dos clubes mais tradicionais e com maior torcida do país. A possibilidade de sua chegada reacende a esperança da fiel torcida, que há tempos busca um reforço que una técnica e raça no meio de campo. Nas redes sociais, a repercussão é enorme. Hashtags e memes tomam conta do Twitter e Instagram, enquanto debates acalorados entre torcedores do Timão e rivais movimentam grupos de WhatsApp. Alguns analistas esportivos já começaram a projetar como Lucas Paquetá se encaixaria no esquema tático do Corinthians, ressaltando que sua chegada poderia transformar a equipe, trazendo criatividade e mais poder ofensivo. A expectativa é de que ele ajude o clube a conquistar títulos e reencontrar seu brilho nos campeonatos nacionais e internacionais. Por outro lado, há quem aponte desafios para essa possível contratação, como a adaptação do jogador ao estilo de jogo do futebol brasileiro após o período na Europa e as pressões que um time de grande torcida exerce sobre seus atletas. Ainda assim, o potencial de Paquetá é visto como um atrativo irresistível para o Corinthians, que busca retomar o caminho das vitórias e a liderança nos campeonatos. O que se sabe é que as negociações estariam bastante adiantadas e que a diretoria do clube paulista trabalha para anunciar o reforço em breve. Enquanto a expectativa cresce, os torcedores do Corinthians se dividem entre a ansiedade e o sonho de ver um dos talentos mais promissores do futebol brasileiro novamente, vestindo a camisa alvinegra. Seja um passo estratégico para o futuro ou apenas um rumor, o nome de Lucas Paquetá já mexe com a paixão e as esperanças da fiel torcida, que aguarda ansiosamente pelo desfecho dessa novela. O que resta agora é acompanhar os próximos capítulos e ver se essa bomba vai se confirmar, causando um verdadeiro terremoto no futebol nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!